meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Aprovados. E eu tô aqui hoje com uma convidada super especial, a Letícia Sampaio, que ela passou por um momento muito turbulento, na verdade, e ela veio aqui mostrar, contar a história dela de superação, porque mesmo sendo portadora de lúpus, ela conseguiu ser aprovada com 40 pontos no exame 33. Então, Letícia, seja muito bem-vinda. Fala aí, se apresenta pro pessoal. De Recife, né? Letícia de Recife. Tava falando aqui que já teve aula com o Pablo, com a Marina, com os professores do QLR. Então, Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Estou muito feliz. Eu sou de Recife, fui aluna de Pablo e de Marina presencialmente, tive essa oportunidade. Eu fui aprovada no 34, na verdade. Ah, no 34, foi mal, É foi mal. porque, na verdade, eu comprei o curso para o 33. Pronto. Mas aí a gente Conta vai... aí a história, conta aí, já começa a dar start. Certo. Eu sou uma pessoa muito agoniada, então eu te acompanho há algum tempo. Eu já queria comprar no 7º período e começar a estudar. E eu falei com Marina, e Marina disse: tenha calma. Não precisa disso tudo, não faz sentido começar antes, tem um momento certo. Mas ainda assim, eu comprei a primeira turma Do 33. do 33, porque eu queria ver como era. Por ter lupus, tudo que eu faço na minha vida, eu preciso me programar com antecedência. Então, eu não queria comprar um cronograma e descobrir no meio do caminho que não ia dar certo. Eu não conhecia, eu tinha medo. Então, eu preferi comprar antes, porque tinha o acesso de 1 ano. Então, eu pensei, na pior das hipóteses, eu vou ter 1 ano para tentar várias vezes. Sim, sim. E foi o principal motivo de eu ter escolhido o método QLR, porque eu sabia que eu teria um acompanhamento não só para uma prova específica, né? Com acesso estendido, eu teria bastante tempo para me preparar com calma. E aí, eu comprei o 33, dei uma olhada, gostei. Mas bem nessa época, eu estava com crises de lúpus. E eu sempre priorizei a minha saúde, por mais E é que óbvio, né? muitas vezes é difícil, é uma escolha difícil, mas não tem opção, porque se eu não estiver viva, como eu vou passar na OAB, não é mesmo? Então não tinha muita opção. E aí eu deixei em stand-by, digamos assim, até que veio o edital da OAB 34 e eu decidi começar a estudar. Eu comecei estudando, assim, muito, muito empenhada. Eu estava super focada, motivada. Era algo que eu estava gostando. Assisti as aulas ao vivo. Comprei todos os materiais com antecedência também. Sendo que veio outra crise de lupus. Porque o lupus está muito atrelado ao emocional. Então, se eu não estivesse bem emocionalmente, eu não estava bem fisicamente. E, Então, obviamente, que um grande desafio, né? Então, enfrentar assim a OAB, porque é muito. É é um impossível você não estresse. ficar estressada, ansiosa. É impossível, meio que impossível. Exatamente. O lúpus, ele é uma doença autoimune que o emocional, é o principal gatilho para as crises. Então, se eu não estiver bem, se eu estiver estressada, a articulação dói, a cabeça dói, o rim inflama, tudo acontece. Então, eu tinha que tentar estudar e, ao mesmo tempo, viver no limite do estresse, porque como você falou, realmente é muito estressante. E apesar de ter começado o estudo para a OAB 34 muito motivada, eu simplesmente não conseguia. Eu não conseguia ficar sentada. Eu não conseguia ficar deitada. Tudo doía. Não conseguia me concentrar. E foi nesse período. Estresse, né? Que gera dores. Exatamente. Nesse período eu comprei um tablet, porque foi a forma que eu encontrei de conseguir estudar. Eu tirava foto do material, do caderno de questão, e eu ficava fazendo sentada. Eu ficava sentada barra deitada. Eu deitava assim na cama e ficava fazendo, porque eu não conseguia ficar sentada. Na posição que dava, tu arranjou um jeito de tentar estudar o que tu conseguia, pelo menos. Minha rotina era acordar cedo, ver o que tinha para fazer no dia, tirava foto com o tablet, transformava em PDF, porque de noite eu sabia que era só chegar em casa do estágio e começar a estudar. Então, Pronto. todo dia fazia isso. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada a isso. Como era a tua rotina de uabeira? Me conta assim, tu acordava que horas, ia fazer o quê? Como era a tua rotina até a noite? Qual era o teu período de estudo? Me conta um pouquinho sobre isso. Isso. Eu tinha aula na faculdade de 7h30 a meio-dia e pouquinha. 1 hora eu ia para o estágio e ficava até às 7 da noite.
E eu estagio muito longe de onde eu moro, então é 1 hora para chegar em casa. Então eu chegava em casa às 8. Ou seja, eu começava a estudar 8h30, porque era o tempo que eu chegava, tomava banho, comia alguma coisa e ia estudar. Obviamente que durante o dia, sempre que tinha um tempinho, eu tentava fazer questão, lei seca, mas o tempo que eu tinha efetivo para estudar era de 8h30 até o fim da meta. Eu não estabelecia um horário final, normalmente eu ficava até 1h30 da manhã, porque apesar de ser muito cansativo, eu só conseguia dormir em paz depois que eu finalizava. Não tinha como, mesmo que eu tivesse exausta, eu sabia que era uma sensação, uma satisfação tão grande de botar o check lá e saber que eu tinha concluído que minha família sabia que não era para me incomodar até eu terminar. E assim, é uma rotina intensa, né? Porque você só tinha um período da noite para estudar e você já vinha cansada do dia, né? Da manhã e da tarde. Então, assim, imagino que deve ter sido bem cansativo, bem exaustivo e às vezes dá vontade de desistir, né? Exatamente. No final de semana, eu não sentia tanta dor. Por quê? Como eu acordava em casa, eu tinha como começar a estudar de manhã, meu corpo estava bem para começar a estudar. Então, eram os dias que eu rendia mais. Porém, durante a semana, não era assim, porque eu já estava, fica sentada na faculdade, fica sentada no estágio. Querendo ou não, é um trabalho repetitivo, no computador, digitando. Então, de noite, meu corpo chegava só o bagaço. Então, era aí que eu estudava, deitada, eu ficava em pé, fazendo as questões. Nordeste, sempre tem uma rede na varanda. Ia para a rede, ficava na rede. Era isso. E só uma observação: a tua parede é roxa? Meu quarto é roxo. Olha aí! Olha aí, mesmo. Olha só, Não, o destino te colocou no time da vício, e é isso. Ó, o teu quarto já diz que tu é vício, que tu é time vício. E a exato. cor amarela para fazer o combo do QLR, o roxo com o amarelo. Isso eu não tinha percebido, mas eu realmente gosto muito de roxo. Inclusive, na Arrasou. hora da prova, fui de unha roxa, olhei para a minha do lado, a gente se olhou assim, boa prova, e pronto. Então, não precisava dizer mais nada. Acho alguém para ali respirar, outra pessoa do time da vício. E faz a diferença, viu? Não, a gente não acha, mas quando você olha para o lado e vê que tem alguém que você sabe que está no mesmo perrengue que você, dá aquele, nossa, não tô sozinha, tá vendo? Eu virei para ela e falei, a gente vai passar, viu? Aí ela, vai. Aí eu, pronto. Muito legal mesmo. E Letícia, sobre o QLR, qual foi a tua maior dificuldade no método em si mesmo? Tu seguiu a regra, que era exatamente começando pelas questões, indo para a lei seca, ou tu inverteu essa ordem? Qual era a tua dificuldade? Como é que tu fazia no dia a dia? Minha maior dificuldade era cumprir as metas, por estar muito cansada e tudo mais. E gerenciar meu tempo. No começo, um ponto positivo de eu ter comprado com antecedência foi que eu consegui perceber como eu funcionava. Eu tive literalmente 6 meses, que foi o tempo que demorou para acertar da 34, para ver como é que eu me dava melhor. Inicialmente, eu comecei lendo a teoria resumida e fazendo questão, sendo que eu era condicionada ao estudo de faculdade, de ler, fazer resumo. E eu lembro que na primeira live que tu fez, tu disse, não é para fazer resumo. Aí eu pensei, me matou. Lascou. Acabou minha vida. Porque Agora lascou. eu dizia isso para minha mãe. Mãe, ela tá dizendo que eu não posso fazer resumo, mas eu só sei estudar por resumo. Aí minha mãe, então você vai ter que aprender a estudar sem fazer resumo. Aí eu, pois é. E aí foram 6 meses assim eu perdia muito tempo lendo a teoria resumida, não porque ela é longa, porque ela é resumida, mas eu que ficava forçando uma coisa aprofundada que não precisava. Eu lia o que é isso, ia pesquisar, e eu gosto muito de ler doutrina. Então pega a doutrina. Aí eu percebi que não ia dar certo, porque algo que eu poderia fazer em 3, 4 horas, viravam 6 horas, e eu não tinha esse tempo. Então, até eu conseguir perceber como era que eu funcionava, depois eu percebi que eu deveria fazer as questões, ver o que eu tinha errado, porque tem coisa que você sabe, a gente tem que confiar nos nossos 5 anos de curso de direito. Então, tinha coisa que eu não precisava ler a teoria. Aí eu ia exatamente no que eu tinha errado. Se eu realmente não tivesse entendido com os comentários, aí eu ia para a teoria resumida e lia só aquele tópico. Se eu ainda não tivesse entendido, aí eu anotava, por exemplo, é o tópico X,
ainda com a teoria resumida, não entendi, para assistir a videoaula. Mas aí eu não assistia no mesmo dia, porque eu não tinha tempo. Eu separava o final de semana, que eu tinha um pouco de mais tempo, para ler, para assistir às aulas, realmente daquele assunto que eu não tinha entendido. Que tu teve dificuldade durante a semana. Exato. E a lei seca, eu lia no final, assim, depois que eu terminava tudo, as metas do dia, eu pegava o tablet, a lei seca, eu não... Foi uma das coisas que eu não imprimi, porque eu abria aqui e lia depois de ter feito a questão, porque eu ficava, meu Deus, tá vendo? Se eu tivesse lido a lei antes, eu saberia, mas agora meio que entrava no meu cérebro que eu errei, isso estava na lei, agora eu li a lei, agora eu sei. Entendi. Então, eu fazia dessa forma. E deixa eu te falar, assim, eu achei muito interessante a forma que tu falou, que tu adquiriu o curso cedo e teve a oportunidade de se conhecer, né? De conhecer como é o teu ritmo de estudo. E eu percebo que essa é uma das dificuldades dos alunos QLR. Porque, como é um método diferente do tradicional, que você está acostumado, você não está acostumado a estudar desse jeito na faculdade, na escola, realmente precisa de um tempo para o aluno se situar, se ambientar, né? E realmente se conhecer, saber, por exemplo, quanto tempo eu demoro para fazer 10 questões? Quanto tempo eu demoro para fazer 20 questões? E às vezes, por faltar 90 dias ou 40 dias, não tem esse tempo para a pessoa se ambientar, né? Então acabou que, por exemplo, você começou estudando para teoria resumida, depois percebeu que era melhor de outro jeito, trocou e acabou dando certo, né? Então, assim, eu sinto falta. Por isso que eu falo, gente, quem tiver a rotina corrida, quem precisar de um tempo maior, é aconselhado a adquirir 6 meses antes, exatamente para fazer um estudo mais tranquilo mesmo, sem até aquele aperreio do calendário ali da data chegando. E aí você estava até mais produtivo porque você se conhece muito no meio do caminho, né? E aí, Letícia, a gente falou do QLR, enfim, então a tua maior dificuldade era cumprir mesmo as metas, né? E agora me conta. Vamos voltar à tua história, porque tu falou que, apesar de ser da turma de 90 dias, tu acabou adquirindo de 40 dias, não foi? Então, conta um pouquinho dessa parte para o pessoal entender a tua história. Eu comecei fazendo de 90 dias direitinho, sendo que eu tive uma crise muito, muito forte do lúpus. Eu precisei alterar a medicação, retirar outra medicação. Eu tive crise de abstinência da medicação, então eu não conseguia nem escrever, minha mão ficava tremendo. Eu nunca pensei que poderia ter isso com remédio, mas o remédio é uma droga. Então, eu precisei fazer uns ajustes nas medicações, e isso me detonou. Assim, foi muito, muito difícil mesmo, e eu perdi algumas semanas. E aí, meus pais viajaram na mesma semana, meu irmão pegou Covid, eu tive que cuidar do meu irmão, porque a nossa saúde em primeiro lugar e da nossa família também. Foi na mesma época que o seu pai estava com Covid, se eu não me engano. Então, assim, nossa vida para, não adianta, não tem jeito. E aí eu perdi. Uma coisa, mas realmente a cabeça não vai. Não vai. E aí eu lembro que tu sempre falava, confia no seu processo. Um dia perdido é um dia perdido. Não dá para voltar no tempo, porque eu também ficava assim, eu perdi um dia, eu queria fazer o do dia e o do dia anterior. Aí as coisas iam se acumulando, se acumulando. Quando eu vi, eu tinha passado 2 semanas parada, 3 semanas parada, e não sabia o que fazer. E aí foi quando lançou de 40 dias, e eu tava super mal, me sentindo desmotivada, porque eu tava dizendo para minha mãe, a gente investiu tanto dinheiro no QLR de 90 dias, para agora eu ter desperdiçado, entre aspas, porque eu sei que não foi culpa minha. E minha mãe falou, tem coisa que a gente não pode resolver. Tem coisas que o dinheiro resolve. E graças a Deus a gente tem essa oportunidade de pagar, temos esse dinheiro, que é um investimento. Então, se o dinheiro resolve, a gente pode pagar, o que é que você está esperando? Ela disse isso para mim. E depois desse aval dos meus pais, que eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas que bom que eu fico muito feliz que meus pais podem proporcionar isso para mim. E aí a gente sentou e ela do meu lado, conferindo se eu ia comprar, porque ela sabe que eu sou mão fechada, eu fico meio assim, não querendo gastar dinheiro, mas ela incentivou e eu comprei o de 40 dias. Porque eu tinha certeza que eu não ia terminar o de 90 dias, porque eu conhecia o meu ritmo, eu via as coisas que estavam acumuladas. Eu estava escolhendo o que eu queria tirar e tirando coisas que eram importantes. Então, assim, a única alternativa possível naquele momento era de 40 dias.
E eu lembro que eu fiquei com vergonha na época, eu não disse para ninguém que eu tinha comprado de 40 dias, que não vou dizer para ninguém. Quem perguntar, eu estou fazendo 90 dias. Porque eu achava que eu estava falhando, que eu tinha fracassado, mas depois eu percebi que terapia, né? A gente percebe que não é bem assim. Outra coisa é a vida, né? Cada pessoa tem os seus problemas, por exemplo. Você teve um problema que te impediu de estudar. Então, assim, não, como você mesmo falou, não é culpa sua, e realmente não é culpa sua. Então, que bom que hoje você consegue enxergar que não é culpa sua, né? Que realmente, infelizmente, é o que foi o que aconteceu, né? Não tinha outro caminho, não tinha como estudar morrendo de dor com o efeito do remédio, da troca de medicação, não tinha como. Então, de fato, fazer o que pode ser feito dentro das suas condições, né? Então, é isso. Exatamente, eu fiz o que dava dentro das minhas possibilidades. Uma coisa que é muito importante, as pessoas que querem fazer isso, que podem fazer isso, terem em mente, é que a gente não sai da estaca zero. Não é como se agora que eu comprei de 40 dias, pronto, voltei ao nível 1. A galera pensa assim, comprei agora de 40, peraí, esqueço tudo da minha cabeça e começo de novo. Não é assim, gente, vocês não começam do zero, vocês estão migrando de turma. Então, os assuntos que vocês vão ver no de 40, vocês estão vendo, vocês viram também no de 90. Então, acaba revisando muita coisa, né? Enfim, e aí eu vi que tu começou uma semana mais cedo, não foi o de 40? Foi, porque você liberou uma semana antes, até para fazer o simulado diagnóstico. Aí conta aí do simulado, conta do simulado. Que aí eu já me quebrei, já me lasquei de cara. Eu já tava me dando mal nos outros. Eu sempre tirava. Eu comecei assim, 37. Aí eu dizia, não, tudo bem, primeiro simulado. Aí depois, 38, eu não, segundo. Terceiro, 36. Aí eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí começou a subir um pouquinho. 39, 41. Aí quando eu consegui 41, foi uma festa aqui em casa. Mãe, pai, tirei 41. Eles ficavam, mas são quantas questões? 80, mas só 41. Eu disse, 40 é 80. É isso. 40 é o novo 80. Na mesma lista, não existe ranking. Não existe ranking. E aí eu ficava nessa. O máximo que eu tirei, a maior nota, eu acho que foi 42 ou 43. Eu nunca tirei mais. Foi 43 na tua mensagem. 43. Isso. Eu não estava lembrada. Mas foi 43. E quando eu fiz o simulado diagnóstico, eu acho que foi esse que eu tirei 41 de novo. Não lembro exatamente. Mas, enfim, eu sempre ficava na média, assim. Apesar de... Eu era consistente. Porque eu estava... Por mais que eu estivesse abaixo do que eu queria, eu mantinha sempre aquela linha. Sim. E eu lembro que você dizia... A média que você tira no simulado é a média que você vai tirar na prova ou mais. Porque a gente é nivelado por cima. Então, eu ficava tentando me confortar assim. Eu disse, não, se eu manter essa média, eu vou passar. Não é o que eu quero, não é o que eu gostaria. Eu queria ter uma segurança, mas vai ser o suficiente. E aí, todas as vezes que eu fazia, era sempre essa nota, sempre essa nota. E aí, tu corrigia os simulados, fazia a correção aprofundada. Sempre, assim, eu abdicava do que fosse, menos a revisão, para fazer as correções, porque eu aprendia muito nas correções. Muito, muito, muito. Agora, sim, tem que ser algo direcionado. Como eu era, mais uma vez, uma pessoa que perdia tempo fazendo resumo, eu queria fazer a correção estudando. Mas não é assim que funciona. Eu tinha que ainda assim manter aquele foco do o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não estou estudando, eu estou corrigindo um simulado. Então, tinha que ter um pouco essa limitação minha, digamos assim, para eu focar de fato no que eu precisava fazer. E eu sempre corrigia. Meu simulado, ele não era só o tempo do simulado, eu contava com o tempo do simulado mais o tempo da correção, porque se eu saísse da mesa, eu não voltava. Então, exato. E às vezes você demora mais para corrigir a prova do que para fazer, né? Acontece muito com muitos alunos. Mas é exatamente isso, gente. É o processo, porque a correção, ela é muito importante. É muito importante. Não adianta nada você fazer um simulado e guardar na gaveta e pronto. Só ver a nota, se decepcionar e pronto. O que é que você vai fazer a partir disso?
né? Exato. Então, assim, a galera que está agora estudando para o AB 35, eles estão na reta final, né? Faltam aí quase 2 semanas para a prova. Então, eles estão nessa mesma situação, né? Chegando perto. Aí, alguns não estão satisfeitos com a média, alguns estão satisfeitos, mas é isso, é fazer o que tem que ser feito e não desistir, né? Não desistir até a última semana. E aí, acabou que tu cumpriu o cronograma todo de 40 dias? Cumpri. O de 40 dias eu cumpri do começo ao fim, porque eu não tinha outra alternativa. E sabe que a adrenalina não me deixava nem parar para pensar na dor. O que, ainda assim, eu tinha meus momentos de descanso. Eu nunca negligenciei minha saúde. Eu ia para o médico, tomava as medicações direitinho, tinha minhas pausas, tinha que me alongar. Quando estava muito estressada, eu pedia alguém fazer uma massagem em mim. Eu estou merecendo, aí botava meu irmão fazer massagem em mim. Eu sempre respeitei os meus limites. Mas o de 40 dias era assim, eu estava totalmente focada. Eu não saí de casa para absolutamente nada. Pedi férias do estágio, porque Legal. eu esperei para aquele momento. Eu tenho outras atividades que eu faço. Eu sou voluntária em uma ONG. Eu falei, gente, adoro vocês, mas agora é o meu momento. Então, festa de família, aniversário, tudo. Foram 40 dias realmente dentro do universo da OAB. Exatamente. E valeu a pena, né? É o que eu sempre falo e vou repetir em todo o podcast. Todas as pessoas que eu entrevisto aqui, todas elas têm a rotina completamente diferente. Tá passando uma moto aqui fazendo um barulho enorme. Mas todas as pessoas que eu entrevistei têm rotinas completamente diferentes, problemas completamente diferentes, mas todas têm uma coisa em comum, que é o quê? A decisão de focar naquilo ali e se tornar a pessoa mais dedicada que ela conhece. Então, assim, é você se dedicar realmente, realmente ter que abdicar de algumas coisas, mas é por um período só, 40 dias. Então, não tem. Dizem isso, não existe felicidade melhor do que você ver o seu nome na lista. Eu me arrepiei agora, só você falando. Não e tem. Corrigir a prova, corrigir a prova. Você vai corrigindo, aí chega no 40. Não, pois é. E quando não passa do 40, que foi o meu caso? Que Foi. não passou Ela do tirou 40. 40 pontos exatamente. E aí, como foi a sensação? Na verdade, eu tive uma crise de ansiedade no meio da prova. Foi, é verdade, fala sobre isso, né? Não, outra coisa. Conta aí um Quando eu pouquinho. olhei. Inclusive, muita gente passa por isso. Foi o que tu fez para se recompor? Como foi essa tua crise? Eu cheguei na prova, fiz uma oração, respirei, tentei me tranquilizar, mas não tem jeito. Quando você recebe a prova, parece que todo o seu controle emocional vai embora. E aí eu pensei, calma, vou começar pelo que eu sei, ética. E aí percebi que, na verdade, eu não sabia de nada, porque aquela prova estava um absurdo e difícil. E aí eu me desesperei, eu descompensei. Apesar de que depois, Muita gente nessa prova, né? Aconteceu com muita gente nessa prova. ética me desestabilizou completamente. E aí eu não fiz, eu sempre fiz ética primeiro. E eu não queria mudar meu esquema de prova na hora da prova, sendo que naquele momento, se eu continuasse lendo as mesmas questões, eu não ia sair dali, eu ia entrar num loop infinito. E aí eu fui para processo de trabalho, que era que eu tinha mais facilidade, e aí consegui me acalmar, baixar assim aquele nervosismo, mas depois do processo de trabalho, antes de voltar para a ética, eu parei, fui no banheiro, bebi uma água, comi um chocolate, porque eu respirava e não vinha o ar. Então, como eu tenho lúpus, eu não podia tirar a máscara. Eu não me sentia segura para tirar a máscara. Então, eu estava com aquela, como é que é? 3M. Não passa nada aquele negócio, não passa. Então, aí nessa hora eu saí para ir no banheiro, eu pensei, 2 minutos que eu vou perder agora, eu vou ganhar, conseguindo me concentrar. E aí eu voltei para a prova e consegui fazer. Quando eu peguei o gabarito, eu tive outra crise de ansiedade, porque eu pensei, é agora. O que eu botar aqui encerrou, morreu, e eu tive outra crise de ansiedade. O que foi que eu fiz? Eu troquei várias respostas no gabarito. Que aí. E é o que eu falo pagar. E ela escutou a minha voz no ouvido dela dizendo não mude o gabarito, e a gata ainda fez o quê? Mudou o gabarito na hora. Não é isso? Pois é. Graças a Deus, 40 veio, mas isso, infelizmente, tira muita aprovação, né? Tira a aprovação de muita gente. Infelizmente, foi por muito pouco para mim, foi por muito pouco. E, inclusive, por ter mudado o gabarito, teve uma questão específica, que foi a primeira questão da prova, que foi a questão da ansiedade ética, eu não mudei, eu mudei no gabarito, não,
acho que eu mudei e não esqueci de anotar. Ou seja, quando eu corrigi a prova, eu sabia que tinha acertado 39 e um eu não tinha certeza, porque eu não lembrava o que eu tinha marcado. Eu risquei tantas vezes na prova e troquei tantas vezes que eu nem sabia. Então eu falei, eu não passei. E aí foi aquele desespero de chorar, e meu Deus, e agora? Não E de acredito. esperar, né? E de esperar o resultado mesmo oficial para ver tudo na lista. Eu esperei o resultado oficial. Tive que esperar, porque eu não tinha certeza. Mas aí ficou. Um pouco desfalcado, né? Peraí. Pode continuar, tá tranquilo. Acho que. Não, enfim. Bota a mão assim, ó. Bota a mão assim na webcam. Só pra. Pronto. Pronto, agora foi. Então, eu me desesperei na hora de corrigir a prova, vi que tinha sido 39, e aquela questão eu não tinha a menor ideia do que eu tinha marcado. E aí foi um grande arrependimento. Não deveria. Eu sabia que não podia ter feito isso. E ainda assim eu fiz, né? Então, agora minhas amigas que estão fazendo 35, com o que eu estou dizendo, não faça isso. Não importa o que aconteça. Não importa, Não gente. Marcou, tá marcado. Não existe essa possibilidade. Então, marque quando você tiver. Não é certeza, né? Mas, por exemplo, quando você realmente decidir por aquela, por algum motivo. Então, tem que ter confiança. Eu sei que dá medo, mas tem que ter confiança. Exato. Tem que confiar em tudo que a gente fez. Se a gente fez a questão naquele momento, aí eu, depois de fazer não sei quantas outras disciplinas, fui voltar e mudar o gabarito. Não tem nem lógica. Depois de cansada, depois de várias horas, depois de várias crises de ansiedade, ela foi e mudou o gabarito. Então, não façam isso. Aprendam aí com a Letícia. Graças a Deus, ela não reprovou. Mas isso acontece demais com muita gente que aprende na o quê? Na marra. Quando reprova porque mudou a questão no gabarito. Então, marcou, tá marcado. E a gente precisa confiar muito na nossa intuição, porque ela tem um poder muito grande. Então, assim, sim, acredite na intuição, acredite muito no seu processo, de tudo que você estudou, de tudo que você abdicou. E na hora é só deixar fluir mesmo que dá certo. Então, é isso. Então, Letícia, para a gente finalizar essa conversa, eu quero que você dê um conselho para a galera que está aí perto de fazer a prova, para a galera que tem alguma doença autoimune ou alguma outra doença que incapacita de alguma forma, limita os estudos, né? Você mesmo falou no textinho que tu mandou. Então, eu quero que tu fale diretamente para essas pessoas, de dar um conselho para elas, algo que te ajudou a te manter firme, a continuar até o final. Se você que está me escutando e passa por alguma situação parecida comigo, não desista. Não desista. Se eu puder dar um conselho, por mais que a gente confie muito em Ana, por mais que a gente confie muito no QLR, você precisa adaptar o cronograma à sua realidade, porque o cronograma nunca vai. Ana não vai chegar e vai fazer um cronograma para você, porque isso não existe. Apesar de que eu sei que eu tenho as minhas limitações, como outras pessoas têm. Então, se você puder comprar com antecedência, compre com antecedência. Se não pode comprar, conversa com um amigo que já fez, que pode mostrar para você o material dele, para você dar uma olhada. O que eu fiz com uma amiga minha, que também tem a doença autoimune, foi eu dei meu material para ela, o físico, e imprimi uma semana de cronograma. E eu fiz, faz uma semana, depois que tu fizer uma semana, conversa comigo. E ela viu que dava super certo. E aí ela, vou comprar o meu agora. E ela comprou e tá fazendo. É muito importante mesmo você ter o contato mesmo. Porque, como eu falei, a pessoa precisa de um tempo para se habituar naquilo ali. Então, eu queria que muita gente tivesse esse tempo. Por isso que eu sempre tento abrir as turmas do QLR um pouco antes, né? Um pouco antes para dar tempo a galera se situar, se habituar. Mas, assim, pelo calendário do AB, nem sempre é possível, né? Pois é. E, assim, vá se adaptando. Se não dá para estudar sentada, estuda em pé. Se não dá para estudar em pé, estuda deitada. Se você não tem tablet, tira a foto com o celular, lê a lei seca no celular. O que importa realmente é não desistir, porque ver o nome na lista não tem preço. E saber, porque quem é paciente de doença autoimune sabe que todo dia é uma vitória. Então, eu olhar meu nome na lista, sabendo toda a minha história, toda a minha vivência, foi algo, assim, extremamente gratificante. Eu só me dei conta da força que eu tenho. Então, eu não me arrependo de ter comprado de 40 dias. Hoje em dia, eu falo com muito orgulho, porque cada pessoa, é um processo diferente. E esse foi o necessário para
para minha aprovação. E outro conselho, não pare seu tratamento. Não deixe de ir, converse com seus médicos. Muitas vezes eles vão, o meu médico passou o remédio de ansiedade. Não é para sempre, é só por aquele período, são 90 dias, são 40 dias. Então, a sua vida não vai parar, sua doença não vai parar por causa do método, o Covid vai continuar existindo. É mais você ver o que é que você pode fazer para amenizar esse sofrimento. Exatamente. E no final, sempre dá certo. Eu sempre falava isso, é uma questão de tempo. Se eu passar na 34, ótimo. Se não, é uma questão de tempo. Vai ser na 35. Se não for na 35, vai ser na 36, porque conhecimento é adquirido. Sim. Não vai se dissipar. Quando eu estava no de 40 dias, e eu ia para um dia que eu já tinha estudado, aí eu aproveitava para revisar aquele dia. Não começava do zero, não. Agora eu vou ler toda a teoria resumida de novo. Isso não existe. Então, assim, não desista, cuide da sua saúde é o mais importante. E se adapte e adapte o método à sua realidade. Perfeito. Arrasou, viu? Não poderia ter dado conselho melhor. Arrasou mesmo. Me deixou até sem palavras, tanto que arrasou. Pois, Letícia, muito obrigada pela sua participação no Pod Aprovados. Foi muito legal escutar a tua história, a tua trajetória. Acho que você, depois de ter enfrentado essa prova, acho que você se sente uma pessoa muito mais confiante, uma pessoa que confia, que acredita em você, que apesar disso, você consegue qualquer coisa, né? Você consegue qualquer coisa que você quiser. Então, muito obrigada mesmo. Espero que incentive a galera, que a galera assiste, que veja a tua história, veja que nem sempre a vida é perfeita, como todo mundo acha que a vida de todo mundo é perfeita, né? Mas que mesmo com as imperfeições, mesmo com os problemas, com as limitações, dá tudo certo. Então, muitíssimo obrigada. Um beijo aí diretamente para Recife. Adoro Recife. Tenho vários alunos de Recife. E é isso. Um beijão. Obrigada, Ana. Obrigada.